Férias. Férias é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. E todos os profissionais eles precisam desse tempo para recarregar as energias, para descansar, né? Para tirar um tempo a mais com a sua família, para viajar quando consegue viajar, né? E é muito importante. No Brasil, o direito de férias, quando a gente fala do trabalho, né? A gente está falando dessa gestão laboral, das relações de trabalho, a gente vai pegar um pouco da história, né? O direito de férias anuais dos trabalhadores ele foi universalizado em 1943 com a edição da Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa famosa CLT. A CLT é a Bíblia do direito do trabalho. Todos nós que somos funcionários CLTistas estamos debaixo desse guarda-chuva. A Constituição de 1988 ela, além de assegurar esse direito, ela também acrescentou a remuneração de férias com 1/3, né, do valor do salário dessas férias. E a gente vai entender um pouco como funciona férias, né? Então, o tema de hoje do Pensando no Mundo do Trabalho é férias. Um tema legal, eu considero um tema bacana. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aqui com relação a férias, o que é férias em si, o que é período aquisitivo, período concessivo, datas de aviso, que mais? Férias fracionadas, quem pode tirar férias, quando eu posso tirar férias, se eu perco o direito de férias, né? Férias coletivas, férias para grupos de trabalhadores, para trabalhadores domésticos. Então, pensando, escolheu esse tema hoje e eu espero que vocês gostem. Vamos lá então. Então, para a gente começar a entender como é que funcionam as férias, nós temos que primeiro voltar lá ao período aquisitivo. Isso mesmo, período aquisitivo. Como é que se chama isso? E o que quer dizer isso? As pessoas às vezes não entendem muito bem como funciona essa aquisição, ou seja, o direito de férias. Período aquisitivo nada mais é que aquele lapso de tempo em que a pessoa, né, o funcionário precisa trabalhar para que ele possa fazer jus ao direito a férias. Então, o trabalhador adquire o direito de férias após 1 ano de empresa. Ou seja, a cada 12 meses de vigência do seu contrato, ele tem direito a 30 dias de férias remuneradas, acrescidas de 1/3, ainda 1/3, 33,33%. Claro que tem o desconto do INSS ali, mas é assim que funciona. E ela começa a contar quando? O período aquisitivo? Desde o primeiro dia de trabalho. Então, hoje é o primeiro dia. Hoje, dia 1º de novembro, por exemplo, dia 30 de outubro do ano seguinte, fechou 1 ano de empresa, ele tem direito ao período aquisitivo. As férias, porque ele adquiriu aquele período nesse tempo todo. Outras coisas também, né? Tem pessoas que podem perder o direito de férias, ou as férias podem mudar o seu período? Pode. Quando há alguma interrupção, casos como funcionário que fica afastado por licença remunerada por mais de 30 dias, mesmo afastamento para a INSS, dependendo do tempo que fica afastado, pode perder o direito a férias também. O pessoal pergunta às vezes, e nesse período aquisitivo, licença maternidade conta? Não, licença maternidade não. Licença maternidade segue da mesma maneira. As mulheres elas não vão perder, né, nada com relação a isso, né? Faltas injustificadas, né? Licença maternidade não faz perder e nem mudar data, mas por exemplo, faltas injustificadas. As faltas injustificadas interferem nas férias? Interfere sim. Que forma? Né? Toda falta justificada, a pessoa não perde nada. Aliás, a pessoa vai ter, justificou, ele não perde os dias e também não perde férias. Faltas injustificadas. A partir da 6ª falta no período aquisitivo, ele começa a perder nas férias lá na frente. Perde? Perde sim. Exemplo, a partir de 6 faltas, de 6 faltas ele já vai ter lá 24 dias de férias, podendo chegar até a zerar. Se ele tiver mais de 30 faltas injustificadas no período aquisitivo, perde as férias com toda certeza. As pessoas às vezes questionam, mas isso é correto? É correto, é o que consta na CLT. Isso aí, quando procura-se, quando vai a fundo na CLT, a gente encontra essas informações
E elas são muito importantes até para a gente saber como lidar nesses momentos. Logo, após o período aquisitivo, vem então um período concessivo, que é quando o funcionário já tem aquele primeiro ano de empresa e vai ser sempre assim a cada 12 meses de trabalho. Então, após o período aquisitivo, vem o concessivo. Inicia-se então a contagem de período da concessão de férias, né? Nesse momento, os quais um funcionário ele terá direito a tirar 30 dias de férias remuneradas mais o terço, em pelo menos 11 meses após vencer aquelas férias, né? Geralmente a escolha das datas, né, da data de férias que inicia as férias, fica a cargo da empresa. Ela tem que informar o trabalhador com pelo menos 30 dias de antecedência que ele vai sair de férias na data X, né? A empresa geralmente fica a cargo dela, por quê? Porque ela vai conseguir fazer a sua programação de férias, vendo de cada setor como é que dá para soltar as pessoas, que eles consigam tirar férias sem que cause um prejuízo para a empresa com a falta de determinados funcionários. Porém, a lei também ela tem algumas exceções, né? Onde pode ter alguma obrigatoriedade na concessão de férias de acordo com a necessidade do funcionário, do trabalhador. Essas leis, essas concessões, elas impactam de que forma? Por exemplo, quando existem funcionários, membros da mesma família que trabalham na empresa, ou seja, eles farão jus a gozar de férias no mesmo período, se assim desejar, e se disso não tiver nenhum prejuízo para a empresa. Aí você pergunta, puxa, então talvez tenha por isso também que algumas empresas não contratam parente, não deixam que o funcionário tenha relacionamento com outro? Pode ser, mas talvez pode ter algum sentido, ter alguma coisa a ver com isso aí. Também, se o empregado ele for menor de 18 anos, ele terá direito de fazer essas férias coincidirem com o período escolar. Vale muito a pena lembrar que algumas empresas, até para criar um ambiente de trabalho mais saudável, mais interessante, eles permitem que o funcionário ele participe da escolha da data das suas férias. Então eles sentam e programam juntos. Todavia, esse tipo de conduta não é uma regra, né? De forma que o empregador não é obrigado por lei a incluir o trabalhador naquela discussão para definir o período do gozo das férias. Fica isso a critério da empresa. Puxa, mas às vezes as férias caem numa data que todo mundo está trabalhando em casa e só eu que vou ficar de férias. Pode acontecer. Geralmente as pessoas pedem férias em períodos que os filhos também estão de férias escolares, mas nem sempre isso acaba batendo, infelizmente. Dessa forma, o trabalhador ele também não pode, né, o trabalhador não pode se recusar a usufruir de férias naquele período que foi definido pela empresa, porque essa recusa pode causar até uma punição por má conduta, né, as famosas sanções disciplinares. Também vai salientar que após o período de férias vencidas, a empresa tem 11 meses para liberar a pessoa para gozar aqueles 30 dias de férias. Se vencer mais uma, ou seja, vencer a segunda férias, a empresa vai ter um problemão com multa, vai ter que tirar as férias e pagar férias em dobro ainda por cima. Isso é um baita problema, então geralmente elas programam para que não chegue nisso aí, né? Sempre vai haver essa maneira. Imagina, pagar férias em dobro e ainda tirar 30 dias. E é muito complicado, mas a lei prevê isso. E o início das férias? As pessoas questionam também. Qual é a regra quando se diz início das férias? Posso começar a tirar férias no domingo? Não. Num feriado? Também não. Né? E geralmente o dia de início de férias ele não pode coincidir, por exemplo, com 2 dias que antecedem um feriado, né? Ou o descanso semanal remunerado. E quando a gente pega então prática, falando para a prática mesmo, imagina que o feriado, a pessoa, o descanso semanal remunerado dela é no domingo, ela não vai poder sair de férias numa sexta-feira, né? Então ela pode sair o quê? Numa segunda, numa terça, numa quarta, iniciar as férias, mas nunca na sexta-feira, nunca na véspera de um feriado. Okay? E férias, 30 dias, são 30 dias consecutivos e não apenas, seriam 30 dias úteis? Não, 30 dias consecutivos. Eu já ouvi muito
dessas questões aí, né? As pessoas já me perguntaram sobre isso. E claro, quando a empresa informa a pessoa, ela tem que informar com pelo menos 30 dias de antecedência mediante um recibo. Vem um aviso de férias que daqui a 30 dias ele vai estar gozando de férias, né, na data X. Outra questão interessante é o fracionamento das férias. A nova não, né, a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe, ou deixou mais clara a redação dela como quando ela fala de poder fracionar as férias, né? Ela traz uma inovação, né? Nessa nova redação, ela diz que as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, né? Aqueles 30 dias, em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os demais não podem ser menores do que 5 dias, né? E ainda é obrigatório que mesmo essas férias que são fracionadas, elas sejam tiradas ali, né, dentro do período de concessão, concessivo, ou seja, se tu venceu as férias, eu mesmo fracionando naqueles 11 meses que seguiram o período aquisitivo, tem que tirar as férias naquele período, ou pode também ter aquele problema, né, de férias dobradas. É muito sério isso mesmo. E as férias coletivas? O período ou os períodos de férias coletivas também são determinados pelo empregador, sempre naquelas datas festivas, aqueles períodos que a empresa ela tem que a demanda cai, que não tem tantas atividades, né? Tem aquele decréscimo de serviço, geralmente eles programam férias coletivas. Nesse caso, as férias também podem ser divididas em 2 períodos, né, anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. É muito importante isso aí. Essa comunicação do período de férias coletivas, ela deve ocorrer sempre por conta do empregador, informando as datas aos órgãos responsáveis do Ministério do Trabalho. Geralmente informa o sindicato da categoria também. Colocam essa informação nos editais, né? Tem aqueles, também vai por e-mail, tem aquelas questões de toda a comunicação interna que as empresas utilizam para que tenha-se essa ciência com antecedência mínima de 15 dias que vai ter férias coletivas. E no caso de funcionário que ainda não tem aquele 1 ano de empresa, ou seja, o período aquisitivo ainda não fechou, também, nesses casos, eles também podem sair de férias coletivas com os demais, né? E essas férias também podem ser fracionadas, elas podem ser antecipadas, pode acontecer isso, a CLT prevê muitas coisas aí, né? Essas férias podem ser pagas de forma proporcional, mas que dá para fazer sim. Outro questionamento é o trabalho durante as férias. Pode, não pode? Durante as férias, o empregado ele não pode prestar serviços, né, para aquela empresa. Ele não pode prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazer em virtude de contrato de trabalho. Como que funciona isso, né? Você vai ver isso lá no artigo 138 da CLT. O legislador ele se refere, nesse caso aí, à hipótese de o trabalhador ser registrado em 2 empregos diferentes. Nesse caso, o empregado ele poderá prestar serviços para uma empresa, mesmo que esteja de férias em outra. Não há aquela obrigação legal de que os 2 empregadores eles tenham que coincidir período de férias dessa pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a conversão em dinheiro, ou o famoso quero vender as minhas férias, pode? Pode, né? Desde que essas férias não ultrapassem 1/3 do período total de férias adquiridas. Geralmente a pessoa que vendeu os 30 dias, não dá, né? Geralmente é só 1/3 disso aí, né? Acabam sendo 10 dias que podem ser vendidos, né? Para receber o valor correspondente à remuneração, né, que lhe é devida, os períodos ou seja, os dias vendidos, o empregador deverá manifestar 15 dias antes, né, da conclusão do período aquisitivo. Já tem que ter isso aí expresso. Lembrando ainda, né, que nos casos de trabalho em tempo parcial, esse direito não poderá ser exercido. Assim como também no caso de professores. Não podem, né, vender, por quê? Porque as suas férias, elas geralmente são aquele período onde as escolas estão fechadas. Importante. E férias não concedidas? A gente já falou alguma coisa, né? Férias não concedidas
é um baita problema, né? No período de férias, no caso de passar do período concessivo, sem que a empresa tenha liberado efetivamente o gozo das férias, elas deverão ser pagas de forma dobrada. O artigo 137 da CLT ele prevê um conjunto de sanções, de punições para o empregador que não concede ou ainda que atrasa essas férias, né? A liberação dessas férias aí, né? Ela fala ainda da concessão ou ainda da remuneração dessas férias. Ela fala de sanções, dentre as quais tem o ajuizamento de ação trabalhista, né? Ainda com o pedido de fixação de sentença da época do gozo de férias, também multa diária para a empresa pode ter, né, para o empregador. Tem multa diária aí, tem algumas sanções que falam de multa diária no valor de 5% de um salário mínimo vigente até que a sentença ela seja cumprida. Então, tem uma série de problemas. A empresa acaba pagando multa, a empresa acaba sendo penalizada e ainda tem que pagar essas férias em dobro. É bem complicado mesmo quando chega-se nessa situação. Para chegar nisso, tem que ser muito descontrolado mesmo. E os empregados domésticos? Essas regras gerais aí de férias estabelecidas, elas são para todas as categorias laborais e também se aplicam aos empregados domésticos. Que bacana. Sendo assim, esta categoria ela também terá o direito de férias anuais de 30 dias, acrescida do terço. Né? Além disso, ela também fará jus às férias proporcionais quando for dispensado sem justa causa e ainda a conversão do terço quando ela do terço nessas férias, que é o 33,33%. As férias são iguais, né? Vai ser tratado da mesma maneira. E as pessoas perguntam, o doméstico como é que funciona? No caso das férias, tá aí. Encerramento de contrato. Puxa, fui demitido, tinha férias proporcional, tinha férias vencidas. Tudo que eu tenho referente às férias, a pessoa vai receber. No final do contrato, seja por pedido de demissão ou encerramento natural, as férias não usufruídas, elas têm de ser indenizadas, ou seja, pagas na rescisão. Né? No caso de empregados com menos de um ano de contrato, menos de um ano de empresa, a lei determina a indenização proporcional ao tempo de serviço. Né? Nas hipóteses de dispensa sem justa causa, então ele vai receber. Né? Seja, tem gente que tem mais de um ano, tem 1 ano e meio, férias vencidas e férias proporcionais. Tem proporcionais, tem uma férias inteira. Tudo ele acaba recebendo na rescisão. Este foi então aí o último Pensando no Mundo do Trabalho de 2021. Estamos quase encerrando o ano e um tema bem propício. Dezembro, férias, um tema interessante para a gente entender. As pessoas têm várias dúvidas, quem está começando a trabalhar ou quem nunca tirou férias, está tirando a primeira vez. Tem pessoas que têm muitas dúvidas. Espero que esse vídeo aí tenha servido para tirar, né, para sanar algumas dúvidas. E mesmo assim, se ficou com alguma outra dúvida, coloca aí nos comentários, a gente vai responder com toda certeza. Férias é interessante, férias é importante para repor as energias, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse material que o Pensando preparou para vocês. Deixo a todos um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.